Há momentos na Bíblia que nos fazem parar e refletir profundamente sobre a natureza de Deus e a responsabilidade humana. Um desses momentos é a dramática narrativa do Êxodo, que menciona o endurecimento do coração de Faraó, quando Moisés o confronta com uma simples, mas revolucionária mensagem: deixa ir o meu povo. O que se desenrola a seguir é uma das mais fascinantes demonstrações da interação entre a vontade humana e a soberania divina registradas nas Escrituras. Você já se perguntou por que Deus permitiu que as pragas se estendessem por tanto tempo? Por que não libertou Israel de uma só vez? A resposta está intrinsecamente ligada ao endurecimento progressivo do coração de Faraó. Um processo que revela verdades profundas sobre como Deus lida com a rebeldia humana e como nossas escolhas podem nos conduzir a um ponto de não retorno. Para compreendermos adequadamente esta narrativa, precisamos examinar cuidadosamente cada etapa do processo. Quando analisamos as 10 pragas que assolaram o Egito, descobrimos um padrão fascinante que muitos leitores da Bíblia passam despercebidos. Não se trata simplesmente de Deus endurecendo arbitrariamente o coração de Faraó desde o início. A realidade é muito mais sutil e reveladora da natureza divina. Nas primeiras 5 pragas, sangue no Nilo, rãs, piolhos, moscas e peste nos animais, observamos algo extraordinário. Faraó endurece seu próprio coração. Em Êxodo 7:13 e 7:22, após a primeira praga, lemos que se endureceu o coração de Faraó. Não há menção direta de Deus causando este endurecimento. O texto sugere que Faraó, diante dos sinais sobrenaturais, escolheu deliberadamente resistir. Esta escolha consciente de Faraó revela algo fundamental sobre a natureza humana. Nossa capacidade de enxergar claramente a verdade de Deus e, ainda assim, escolher rejeitá-la. O Faraó não estava sendo enganado ou manipulado. Ele via os milagres, reconhecia o poder por trás deles, mas seu orgulho e teimosia o levavam a persistir na rebelião. A 6ª praga marca um momento crucial na narrativa. Em Êxodo 9:12, lemos pela primeira vez que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Este é o ponto de virada onde Deus começa a intervir ativamente no processo de endurecimento. Mas, por que este momento específico? A resposta está na natureza progressiva do pecado e da rebelião. Quando alguém persiste em resistir à verdade de Deus, escolha após escolha, decisão após decisão, chega um momento em que Deus, em sua justiça, entrega a essa pessoa as consequências de suas próprias escolhas. Romanos 1:24, 26 e 28 ilustram este princípio quando fala que Deus os entregou 3 vezes consecutivas às suas paixões e desejos. Este não é um ato de crueldade divina, mas sim o resultado natural de persistir em caminhos que nos afastam de Deus. É como uma pessoa que insiste em olhar diretamente para o sol. Eventualmente, sua visão será danificada não porque o sol seja malévolo, mas porque ela escolheu ignorar as advertências e persistiu em uma ação destrutiva. Cada uma das primeiras 5 pragas oferece lições valiosas sobre como Deus lida conosco quando resistimos à sua vontade. A primeira praga, transformando a água em sangue, atacou diretamente a fonte de vida do Egito, o rio Nilo. Para os egípcios, o Nilo era sagrado, considerado uma divindade. Deus estava demonstrando que ele é superior a todos os deuses do Egito. A segunda praga, das rãs, também tinha significado religioso. As rãs eram associadas à deusa Heket, que supostamente controlava a fertilidade. Ao enviar rãs em abundância excessiva, Deus mostrava que até mesmo aquilo que os egípcios consideravam bênção divina poderia se tornar maldição quando ele assim determinasse. As pragas dos piolhos e moscas atacaram a higiene e o conforto, demonstrando que nem mesmo os recursos do império mais poderoso da época poderiam resistir ao poder de Deus.
A quinta praga, matando o gado, atingiu diretamente a economia egípcia, já que o gado era símbolo de riqueza e poder. Durante todas essas pragas, Faraó teve múltiplas oportunidades de se humilhar e obedecer a Deus. Algumas vezes ele até mostrou sinais de arrependimento, como quando pediu a Moisés para orar pela cessação das rãs, Êxodo 8:8. Mas assim que a pressão diminuía, ele voltava atrás em suas promessas, demonstrando que seu coração estava se tornando progressivamente mais endurecido. A partir da sexta praga das úlceras, vemos uma mudança significativa na narrativa. Deus começa a intervir ativamente no endurecimento do coração de Faraó. Mas é crucial entendermos que esta intervenção divina não é arbitrária. Ela é a resposta justa de um Deus santo à persistente rebelião humana. As úlceras atacaram fisicamente os egípcios, causando dor e sofrimento diretos. Esta praga também tinha significado religioso, pois atingiu os magos que não conseguiram sequer se apresentar diante de Faraó devido às úlceras que os acometeram. Era uma demonstração clara de que o poder de Deus estava além de qualquer contestação humana. A sétima praga da saraiva foi precedida de uma advertência específica. Êxodo 9, 20 e 21 nos conta que alguns egípcios, temendo a palavra do Senhor, recolheram seus servos e gado, enquanto outros desprezaram a advertência. Esta praga demonstra a misericórdia de Deus, mesmo em meio ao juízo. Ele sempre oferece uma saída para aqueles que o temem. Os gafanhotos da oitava praga atacaram qualquer vegetação que havia sobrado após a saraiva. Esta praga representava uma ameaça existencial ao Egito, pois destruía completamente a base alimentar da nação. Até mesmo os conselheiros de Faraó o pressionaram a ceder, Êxodo 10, 7. Mas o orgulho do monarca já havia se tornado tão arraigado que ele preferiu ver sua nação destruída a se submeter ao Deus de Israel. A nona praga das trevas tem um simbolismo poderoso. Durante 3 dias, houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito, trevas que podiam ser apalpadas, Êxodo 10, 21. Esta não era simplesmente ausência de luz, era uma manifestação física da escuridão espiritual que havia tomado conta do coração de Faraó e de sua nação. Enquanto isso, nos lares dos israelitas havia luz. Esta distinção não era apenas física, mas espiritual. Representava a diferença entre aqueles que andavam na luz da obediência a Deus e aqueles que haviam escolhido as trevas da rebelião. A 10ª e final praga, a morte dos primogênitos, foi o clímax desta demonstração do poder e justiça de Deus. Mas mesmo esta praga terrível foi acompanhada de misericórdia. Qualquer família que aplicasse o sangue do cordeiro em suas portas seria poupada, independentemente de sua nacionalidade. Esta narrativa não é apenas um relato histórico fascinante. Ela contém princípios atemporais que se aplicam diretamente à nossa vida hoje. O endurecimento progressivo do coração de Faraó serve como um aviso solene sobre os perigos de resistir persistentemente à voz de Deus. Primeiro, aprendemos sobre a seriedade de nossas escolhas espirituais. Cada vez que escolhemos desobedecer a Deus, cada vez que endurecemos nosso coração à sua voz, estamos caminhando em direção a um lugar perigoso. O pecado tem uma qualidade progressiva. Ele não permanece estático, mas tende a se intensificar quando não é confrontado e abandonado. Segundo, vemos a paciência e misericórdia de Deus. Durante as primeiras 5 pragas, Deus permitiu que Faraó fizesse suas próprias escolhas. Ele não o forçou à obediência, mas ofereceu múltiplas oportunidades para arrependimento. Isso nos lembra que Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, 9. Terceiro, descobrimos que há consequências reais para a rebelião persistente contra Deus.
O endurecimento divino do coração de Faraó nas últimas pragas não foi uma ação cruel ou arbitrária, mas sim o resultado natural de suas próprias escolhas repetidas. Deus simplesmente confirmou e intensificou a direção que Faraó já havia escolhido. Um dos aspectos mais desafiadores desta narrativa é como ela ilustra a coexistência da soberania divina e da responsabilidade humana. Como pode Deus ser soberano sobre todas as coisas e ainda assim o homem ser responsável por suas escolhas? A história de Faraó nos oferece uma janela para este mistério teológico profundo. Por um lado, vemos claramente que Faraó fez escolhas livres. Nas primeiras pragas, ele deliberadamente escolheu resistir a Deus. Ninguém o forçou a endurecer seu coração. Ele o fez por iniciativa própria. Isso demonstra sua responsabilidade moral completa por suas ações. Por outro lado, vemos que Deus, em sua soberania, utilizou até mesmo a rebelião de Faraó para cumprir seus propósitos maiores. A libertação dramática de Israel do Egito se tornou um dos eventos mais importantes da história da salvação. Um tipo da libertação que Cristo operaria para todos os que creem nele. Esta tensão não deve ser resolvida simplificando demais qualquer um dos lados. A Bíblia claramente ensina tanto a soberania absoluta de Deus, quanto a responsabilidade real dos seres humanos. Esta é uma das coisas difíceis de entender, mencionadas em 2 Pedro 3,16. Mas isso não nos impede de extrair lições práticas valiosas desta narrativa. Como podemos reconhecer os sinais de um coração que está se endurecendo em nossa própria vida? A experiência de Faraó nos oferece vários indicadores importantes. O primeiro sinal é a barganha com Deus. Várias vezes, Faraó tentou negociar com Moisés, oferecendo compromissos parciais, ao invés de obediência completa. Quando Deus nos pede algo em sua palavra, nossa tendência pode ser tentar encontrar um meio termo que nos permita manter algum controle sobre a situação. O segundo sinal é o arrependimento superficial, seguido de recaída rápida. Faraó demonstrou arrependimento durante várias pragas, pedindo oração e prometendo liberdade para Israel. Mas assim que a pressão diminuía, ele voltava atrás. Isso revela que seu arrependimento era motivado pelas circunstâncias, não por uma mudança genuína de coração. O terceiro sinal é o aumento da resistência mesmo diante de evidências esmagadoras. À medida que as pragas progrediam, ficava cada vez mais claro que o poder por trás delas era divino. Até os magos de Faraó reconheceram que aquilo era o dedo de Deus. Êxodo 8:19. Mas Faraó se tornou ainda mais resistente. Quando continuamos resistindo a Deus, mesmo diante de evidências claras de sua vontade, isso indica um endurecimento perigoso. Uma das verdades mais encorajadoras desta narrativa é que a misericórdia de Deus estava disponível para Faraó até o último momento. Mesmo após 9 pragas devastadoras, quando Moisés veio anunciar a 10ª praga, ele ainda ofereceu uma última oportunidade para Faraó se arrepender e evitar a tragédia final. Esta verdade deve encorajar qualquer pessoa que sinta que seu coração se tornou endurecido demais para Deus. Enquanto há vida, há esperança. A graça de Deus é maior que nosso pecado e sua misericórdia é renovada a cada manhã. Não importa quão longe tenhamos ido em nossa rebelião, sempre podemos voltar para Deus com arrependimento genuíno. Ao mesmo tempo, esta narrativa nos adverte contra a presunção. O fato de a misericórdia estar disponível não significa que devemos testá-la deliberadamente. Hebreus 3, 7 e 8 nos exorta: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A palavra-chave é hoje. Não devemos adiar nossa resposta à voz de Deus. A história do endurecimento do coração de Faraó serve como um espelho poderoso para examinarmos nossa própria condição espiritual.
Ela nos lembra que nossas escolhas têm consequências, que a resistência persistente a Deus pode levar a um endurecimento progressivo do coração e que a paciência divina, embora real, não é infinita, mas também nos oferece esperança. O mesmo Deus que demonstrou seu poder sobre Faraó é o Deus que deseja ter misericórdia de nós. A mesma palavra que trouxe libertação para Israel pode trazer libertação para nós hoje. E o sangue do Cordeiro que protegeu os primogênitos israelitas aponta para o sangue de Cristo, que pode nos proteger do juízo eterno. Que possamos ter a sabedoria de responder prontamente à voz de Deus quando Ele nos chama. Que possamos reconhecer os sinais de endurecimento em nosso próprio coração e correr para a sua graça enquanto ela está disponível. E que possamos nunca esquecer que a história de Faraó é, em última análise, sobre a supremacia e glória de Deus, que usa até mesmo a rebelião humana para cumprir seus propósitos eternos. A pergunta que fica é: como está o seu coração hoje? Ele está macio e responsivo à voz de Deus, ou você sente sinais de endurecimento? Lembre-se, ainda há tempo para mudar de direção, ainda há graça disponível, ainda há misericórdia ao seu alcance. Mas a palavra de ordem é hoje. Não adie sua resposta à voz amorosa de Deus. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, compartilhe e assine o nosso canal. Até o próximo vídeo.